Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo da obra Nas Voragens do Pecado. Leremos o Evangelho, capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Que o vosso coração não se turbe, é o item 1. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou para preparar o lugar para vós, e depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, lá onde estou, vós estejais também. João 14, 1 a 3. Médico e mestre de todos nós, amigo de todas as horas, Jesus de Nazaré, aqui nos reunimos em nossa casa de amor para estudarmos a doutrina espírita. Aproxima de nós os nossos guias espirituais, os responsáveis por este estudo e pela nossa casa de amor, o altivo, com a coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, a nossa irmã Ivone, o Charles. Em nome desses amigos queridos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, mas acima de tudo, Jesus, em nome do teu amor e do amor de Deus, iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. O Diogo me perguntou, nessa altura do campeonato, quase terminando o livro, o que significa voragem. Porque é o livro Nas Voragens do Pecado. O que é voragem? Voragem é aquilo, é um sorvedouro, aquilo que puxa, um redemoinho, um roda-moinho. É redemoinho ou roda-moinho? Redemoinho, da água, encontro das águas. Então aquilo não puxa para baixo, puxa, ele puxa e joga lá para baixo, não é? Então, aquilo é uma voragem. Então, nas voragens do pecado, o que puxou todos os erros, né? Está falando disso, dessa situação que envolveu todos eles. Quer ver? Cadê o... Está lá, né? É o que puxa, é o que... Se eu mexer um copo d'água, eu provoco uma voragem. Voragem. Movimento rápido da água em forma de redemoinho. É redemoinho, eu falei certo, viu? Roda-moinho é aquele que passa água ali, que ele vai rodando com vento, a água faz, ou com vento. Então é redemoinho, gerado no exato encontro das correntes de duas marés. Tudo aquilo que é capaz de tragar, sorver, destruir com violência. Isso é uma voragem. De uma fornalha, a voragem de uma fornalha, porque ela acaba com tudo, destrói tudo, entendeu?
a voragem é um sorvedouro, um turbilhão, giro que arrasta as coisas para o fundo. Pequenas caravelas eram atraídas para as voragens. Redemoinho de água que se forma no mar ou no rio, cujo giro arrasta as coisas para o fundo. Então vamos lá. Então a gente está continuando. Semana passada teve um encontro do capitão da fé, o Luiz de Narbonne, com a Otília de Louvigny, porque ele gritava: Otília, Otília, onde você está? Otília. Mas na verdade ele queria a menina, ele queria a Ruth Carolina. E Otília apareceu, ela estava sendo evocada, então ela apareceu. O que você me chama? O que você quer comigo? E ela é dura com ele, né? E depois de uma discussão, ele sai correndo, ainda sem entender o que aconteceu com ele. Lembra disso? Foi semana passada. Olha como é quando ela aparece. Tu me desconhece-me porventura? Sou a verdadeira Otília de Louvigny, irmã do teu amigo Arthur, a verdadeira senhora deste palácio, da personalidade que tua Ruth Carolina usava para enganar-te e melhor se poder vingar de ti. Aí vai falando aqui, aí é uma discussão, ele sai correndo. Aí entramos num novo capítulo, intitulado Como nos Contos de Fadas. No dia imediato, à noite da fuga de Ruth de La Chapelle, Catarina de Médicis mantivera-se na expectativa de receber qualquer notícia da sua estranha serviçal, que prometera novas delações, entregando-lhe conspiradores que afirmava eram cúmplices de Luiz de Narbonne para o projetado atentado à pessoa do rei. A tarde, porém, declinou, caiu o crepúsculo, e porque Ruth não aparecesse, desincumbindo-se do prometido, a rainha passou a perceber o que realmente se passara. Impossível seria efetivamente a jovem intrigante permanecer em Paris, quiçá na França. Uma vez Luiz de Narbonne desaparecido e desvendada a sua verdadeira identidade, inspirada então numa curiosidade a mais, pois a Catarina interessava com efeito o desaparecimento de Ruth, fosse ele determinado pela morte, pela prisão ou a fuga, decidiu-se a enviar um mensageiro ao palácio Narbonne à procura da sua dama, de cujos serviços afirmava a ordem expedida. Necessitava naquela noite. Já eram decorridas, no entanto, 24 horas da capturação de Luís e da fuga da jovem Renana, e os acontecimentos ainda eram ignorados, até mesmo por Monsenhor de B, o qual, engodado pela rainha na véspera, lembra que a rainha mandou que ele ficasse num aposento ao lado, aguardando? Recebera ordens de aguardar no seu castelo religioso as resoluções da mesma em torno do caso do seu pupilo e da aventureira do Reno, não suspeitando ele sequer
da acerba realidade, ao ser informado de que o capitão da fé não acorrera à solicitação da rainha naquela noite, deixando de se apresentar no Louvre acompanhado da esposa. O mensageiro regressara da residência do jovem oficial do rei. O mensageiro regressara da residência do jovem oficial do rei, asseverando que o senhor e a senhora de Narbonne se haviam ausentado do palácio em trajes de penitente, desde a véspera, e que certamente estariam voluntariamente detidos em algum convento dos arrebaldes, e entregues a piedosos cilícios de devoções. Catarina, então, não conservou mais dúvidas quanto ao que se passara. Uma vez culminada a missão que se impusera, Ruth de La Chapelle deixara Paris, compreendendo a situação insustentável em que se encontraria com o desaparecimento de Luís e a sua falsa qualidade de Otília de Louvigny perante a corte, pois que já era do domínio de duas personalidades, a assintosa usurpação, sendo fácil prever o que acontecimentos subsequentes teceriam em seu desfavor se permanecesse na França. Todavia, não foi sem rancoroso despeito que a mãe de Carlos IX se reconheceu ludibriada, explorada por tão ingênua e insignificante criatura, que soubera aproveitar-se das ambições políticas e das paixões dela própria, Catarina, para servir aos seus interesses pessoais e, em seguida, furtar-se a quaisquer consequências danosas. Quer dizer, a menina enganou a todo mundo. E Catarina ficou danada para se sentir enganada também. Quer ler aqui? Pode ler, pode vir ler. Decididamente, a criatura é diabólica, monologava a rainha enraivecida. Ela vê fantasmas, fala-lhes. Somente um ser protegido pelo inferno ludibriar-me-ia assim. Ludibriar é enganar. Então ela está dizendo, só alguém protegido pelo inferno podia me enganar, desse jeito, né? Deixemo-la ir. Entregando-me de Narbonne, tão discreta e sutilmente, prestou-me grande serviço. Será inofensiva, porque huguenote e usurpadora de nomes, guardará, pois, o segredo. Se voltar a Paris, porém, estará perdida, porque vingarei a afronta. Fez vir a sua escrivã particular, editou a seguinte carta para Monsenhor de B. Os acontecimentos se complicam. Monsenhor, em torno dos sucessos que envolvem o nosso querido conde, ambos, ele e sua esposa, estão desaparecidos. Que terá sido feito deles? Fugiriam para o estrangeiro, temendo o que adviria para a execrada condessa. Quanto ao desmascaramento inevitável que seguiria, temeriam prisão para ela, visto que é uma huguenote? Mandei ao palácio Narbonne, tratando de conduzi-los aqui para... Aproveita e traz um copo, por favor, para eu beber água.
para os esclarecimentos ontem combinados convosco, informaram que ontem à tarde saíram de casa em trajes de penitentes, não regressando até o momento. Suspeitam no palácio que se tenham internado em algum convento de Paris a fazerem penitências. Rogo vossa intervenção no sentido de auxiliar-me a encontrá-los. Que disfarçatez dela, hein? Que disfarçatez, né? É a falsidade, né? A resposta a essa missiva foi a súbita visita de Monsenhor de B. A rainha, inquieto e confessando-se presa de angustiantes pressentimentos, passara, não obstante, primeiramente pela residência do pupilo, a fim de colher informações. Rupert e os demais servidores nada mais acrescentaram ao que já a rainha descrevera, pois ignoravam todos o paradeiro dos amos, somente se informando pela guarda da noite anterior, de que os mesmos haviam saído ao anoitecer da véspera. Todavia, Monsenhor conhecia Catarina muito de perto. Não ignorava que a dissimulada mulher desde muito deitava olhos maus em seu pupilo, pronta a estender-lhe as garras. Na primeira oportunidade. Caramba, todo mundo conhecia todo mundo, hein? Você vê que ele... Não perdeu não, vou falar. Ela escreveu uma carta, Catarina de Médici, para o Monsenhor de B, dizendo que a informação que ela tinha, que o capitão da fé com a esposa saíram para uma penitência em trajes comuns e não retornaram lá. Mas ela mandou prendê-lo e matá-lo. E Ruth enganou ela, porque foi para a Alemanha, né? Aí o capitão já sabia disso, o Monsenhor de B já sabia disso. Temia algo contra o filho e estava com mau presságio. Agora, e ele desconfiava de Catarina, porque sabia que ela era má, dissimulada, e que ficava de olhos em cima dele, do pupilo dele, entendeu? Foi só isso que eu li. Vamos lá. E quando ela escreveu para ele, ele não respondeu a carta, ele foi lá no palácio falar com ela. E ele, o Monsenhor de B, suspeitava, e ele estava certo, suspeitava ou o seu afetuoso coração lhe segredava a razão, que Luís caíra antes numa cilada sutil e discreta, das muitas que a soberana sabia preparar, para quantos a preocupassem, e que tivera por cúmplice aquela de La Chapelle, que o desejava efetivamente perder. Ele estava certo, viu? Intuído, né? Coração de pai.
Não obstante, calava-se diante da infiel majestade, com ela concertando amigavelmente meios para descobrirem pelos conventos, abadias e ermitas os dois desaparecidos. Procurou-os com efeito, visto sua alta posição entre o clero, facultar-lhe excelentes possibilidades. Nenhuma só congregação religiosa de Paris e das imediações, presbitérios, casas, paróquias, igrejas, etc., deixou de ser batida, visitada, esmiuçada, à procura de Luís e sua bela esposa. Mas tudo em vão. Monsenhor fizera mais, expedira súplicas aos bispos das dioceses provinciais, no sentido de informarem-se o conde Luís de Narbonne, envergonhado e desgostoso ante o malogro do seu ridículo casamento, se ocultara em algum convento pobre e afastado, ou numa ermida onde ninguém o iria descobrir, assim se furtando a vergonha que sobre seu nome e seu coração se abatera. Mas, improfícuos também, se apresentaram tais esforços. O capitão da fé não era encontrado em parte alguma da França. Por outro lado, amigos e admiradores de Luís, seus subalternos que o amavam, pois o infeliz fidalgo se mostrava bondoso no trato para com seus humildes servidores, puseram-se a campo, atingindo até mesmo os países mais próximos como Espanha, Itália, Flandres e a Holanda, nos quais a Igreja imperava, sem que nenhuma nova surgisse, remediando-lhes a ansiedade. Lembrara alguém que, possivelmente o casal de esposos, desesperado com a situação criada pela usurpação do nome de Louvigny, feita pela jovem Renana, se tivesse talvez suicidado, mesmo porque o caso sentimental que viviam seria irremediável para o suicídio de personagens desse vulto, deixa vestígio, e ao certo era que não existia um vestígio do infeliz conde, que parecia haver sido tragado, olha aí a voragem, tragado pela própria terra. O noticiário a seu respeito findava na igreja de Saint-Germain, com a exposição do capelão que o confessara na última noite e os depoimentos do noviço que lhe havia participado depois da confusão, e que a condessa deixara a igreja sem visitar o confessionário no Louvre não fora visto naquele dia. E as carruagens que serviam o trânsito naquela noite à porta da igreja não se lembravam de haver conduzido algum fidalgo. O próprio rei, assim como o senhor de Guise, pessoas da amizade pessoal de Luís, tomaram providências interessando-se por sua descoberta, sem que tantos esforços reunidos lograssem quaisquer êxitos. Assim, desde o duque de Monsenhor de B, desde o duque e Monsenhor de B, até o último soldado da cavalaria macabra e o próprio rei, estavam todos convencidos de que Luís de Narbonne e sua formosa esposa haviam sido aprisionados ou mortos por ordem de Catarina de Médici. Ninguém ignorava a versão corrente de que o belo cavaleiro seria bastardo de Henrique II. E assim sendo, também sabiam que mais tarde ou mais cedo
a decapitação por qualquer razão, ou mesmo sem nenhuma razão, ou a prisão perpétua e ignorada, rondavam-lhe os passos. Um ano depois de exaustivas e cruciantes demarches em torno do assunto, o próprio rei, durante uma conferência com representantes do clero, que acompanhados de Monsenhor B, lhe solicitavam maiores diligências para que o ilustre de Narbonne, pupilo da igreja, fosse encontrado, respondeu-lhe irritado, como habitualmente se apresentava aquele enfermiço governante: eu já vos declarei, senhores, que a Bastilha, o Templo, o Châtelet, o Bicêtre, todas as prisões de Paris, todas, foram devassadas por ordem nossa, vasculhados todos os seus cárceres secretos. Luís de Narbonne não se encontra em nenhuma delas. Que quereis que eu faça mais? Quando isso acontece a algum nobre da França, é porque a rainha mãe não o trazia nas suas boas graças. Somente Sua Majestade, a rainha Catarina, saberá o que foi feito do pobre Narbonne e da formosa aventureira, usurpadora de nomes. Até o filho, hein? Mas duvido que ela vos informe, se tiverdes a coragem de perguntar-lhe. Quanto a mim, sabeis, senhores, que não disponho de coragem para tanto. Até o próprio filho. Ó, ninguém achou. Foi Catarina que sumiu, só ela sabe. Fora o golpe mortal para o pobre velho. Desse dia em diante, a verdade terrível que se delineara em suposições um tanto veladas pelas esperanças, impôs-se ao seu entendimento com toda a fereza da sua hediondez. Monsenhor de B, já bastante alquebrado pela idade e os achaques, adoeceu e 2 meses depois entregava a alma ao Criador, inconsolável pela desventura que se abatera sobre o infeliz menino a quem amara como a um próprio filho. Entre mentes, agentes secretos da rainha mãe haviam descoberto a pista da bela Renana, que acabava de desgraçar uma personagem como capitão da fé e ludibriar um gênio da intriga na Europa, ou seja, Catarina de Médici, até por ocasião da sua fuga. Sigamos nós, portanto, a Ruth de la Chapelle na ocasião em que, já em terras da Alemanha, for hospedada por um pequeno nobre da Renânia alemã, antigo e fiel amigo de sua família, devotado luterano e servidor de Frederico de G. Alguns cavaleiros da rainha acharam. Está lendo aí? Está acompanhando? O que é voragem? Você sabe o que é voragem? No final eu te digo. Diogo também estava em dúvida. O título é Na Voragem do Pecado. Ruth Carolina dormia profundamente, dissemos. Havia já 3 dias que ingressara naquela herdade. Não despertara durante a primeira noite, nem no dia seguinte. Avançara pela segunda noite, submersa numa letargia chocante. Irrompera o dia e a tarde como que vencida por singular estado de coma. Dama Blandina e Raquel velavam atentas e fiéis.
observando que pequenos delírios sobrevinham, durante os quais a pequena de La Chapelle se debatia entre visões aterradoras, imprecando a Otília de Louvigny que a deixasse em paz e acusando-a de haver-lhe causado grande mal ao instigá-la ao abominável ato de vingança contra Luís de Narbonne. A este, no entanto, a quem parecia haver em sonhos ou refletida sua lembrança nas sensibilidades da própria consciência, suplicava perdão por entre ternas exclamações de amor, desfeita em lágrimas significativas. De quando em vez, Frederico chegava-se a Blandina em busca de informações do estado de sua antiga prometida. Postava-se à beira do leito em que jazia, contemplava-a com ternura e murmurava: pobre criança, despedaçou a possibilidade de ainda ser feliz com a sinistra aventura que se atirou em busca de singular revanche. Tenhamos, no entanto, compaixão e paciência ante suas desgraças que prevejo irremediáveis. Prometi a seus pais e ao pobre Carlos velar por ela e torná-la feliz, quando a ocasião me permitisse desposá-la. Cumprirei a palavra a despeito de tudo. Frederico contava então 28 anos de idade. Era esbelto e nobre, simples e comedido, culto e honrado. Fervoroso adepto da reforma, cultuava o evangelho nela refletido com desprendimentos e solicitudes dignos de um fiel cristão, seguindo os exemplos edificantes do próprio Carlos Felipe, de quem fora discípulo. Diziam-no simples e modesto até ao admirável, e tanto quanto fora possível a um príncipe da época conduzir-se com benevolência e humildade. Frederico assim o fazia. E, portanto, Ruth, se perdera sua família inteira no massacre de São Bartolomeu, também encontrara em Frederico um amigo e defensor à altura da dignidade social e moral daqueles a quem descendia. Ele amava-a, aliás, desde os dias da juventude, quando, discípulo de Carlos, com este se instruía em assuntos da nascente teologia reformista e na ciência do Evangelho, passando por isso mesmo longas temporadas no castelo de La Chapelle. Daí datava sua afeição pela menina, quase fraterna, a quem estranho destino aguardava. Está entendendo? Esse príncipe e princesa, é filho de rei, né? Da rainha. Se eu sou rei, meu filho é um príncipe. Então, ele aprendeu a reforma luterana, a reforma com Carlos, com Charles, irmão de Ruth de La Chapelle. E como ele ia visitá-lo no castelo dele, na França, que era ali na divisa com a Alemanha, ele se encantou pela menina e ela foi prometida a ele em casamento, desde nova, né? Como era de costume na época. Então, por isso que ele está ao lado dela. Eu vou cumprir aqui com aquilo que eu me comprometi. Ele a amava muito, ele a amava muito desde muito tempo. Entenderam? E ela está ali no devaneio por quê? Que ela acabou se apaixonando por Luís de Narbonne. E surtou. Você não tem um livro que explica antes desse daí? Não.
Se for antes, essa história nunca tem fim, né? Não, porque se a gente for parar para pensar, por que a Ruth teve que ficar sem mãe, ficar sem a família toda? Aí a história se perde em muita história, né? Porque na verdade começou dali. Ela pegou um ponto. Quando começou a sua história de vida? Há quantos milênios? Tem que pegar de um determinado ponto. Ora, na tarde do 6º dia, após a fuga, Ruth despertara do longo torpor, combalida e desolada, como se entrasse em convalescença de grave enfermidade. Blandina entregou-lhe então uma carta que misterioso portador trouxera hora antes. Entregara este ao guarda-portão da herdade, recusando-se a declinar a sua identidade, como a do remetente do documento. A missiva, feita em papel comum, não trazia brasão nem quaisquer particularidades reveladoras da origem, senão sinetes de lacre vermelho e azul, selando-a hermeticamente. O velho serviçal entregou o documento a seus senhores, enquanto o portador do mesmo desaparecia numa curva da estrada, rumando para os lados do Reno, e Frederico e Blandina, respeitando os direitos da destinatária e supondo algo importante provindo da França, preocupados por se reconhecerem descobertos, entregaram-na a Ruth, sem mais delongas, uma vez esta desperta. A jovem fugitiva abriu-a com indiferença e leu: Conviria provar-te, louca menina de La Chapelle, que jamais alguém ludibriará a rainha da França. Eu poderia fazer-te retornar ao Louvre e castigar-te como mereces. Todavia, prefiro desprezar-te, porque serias uma preocupação a mais em minha vida, e por julgar-te realmente inofensiva. O conde desapareceu para sempre, e foste tu que o aniquilaste. Que sobre a tua consciência para sempre pese esse crime, essa traição que sei ele não mereceu. Era ele dos mais nobres e generosos cavaleiros da França, só comparável aos homens da tua raça, cujo nome não soubeste honrar. Que as dores que ele padecer e as lágrimas que chorar recaiam sobre o teu destino. A minha consciência está em paz. Eu apenas defendi o trono da França, ameaçado por sua existência, como era de meu dever. Não regresses à França, serás punida se o tentares. Ela passou a carta a Frederico sem uma palavra e continuou a refeição interrompida. Caramba, que rainha cruel, hein? Que rainha cruel. Três dias depois, na pequena assembleia reformista da aldeia, com a assistência de vários fidalgos da redondeza e membros da família de G, que Frederico mandara avisar e convidar, e rodeados de aldeões que entoavam cânticos usuais nas cerimônias luteranas, um representante da reforma unia em matrimônio a formosa de La Chapelle e o príncipe Frederico de G, que sorria feliz e atencioso.
E quando chegaram finalmente ao velho solar, onde pretendiam residir, Ruth era com efeito a princesa dos cabelos de ouro, que apaixonara o desgraçado Luís de Narbonne, desaparecendo para sempre nas trevas de um subterrâneo desconhecido do Louvre. Caramba, hein? O esqueleto dele deve estar lá até hoje, hein? É triste história. Interessantíssima história. Quanta doutrina espírita nela. Fala o quê? O quê, Mayara? Se ele está aqui? Não, não são vocês não. Luís de Narbonne está desencarnado. Ruth Carolina também está desencarnada. Essa história vai continuar. Aí vai ter um triângulo amoroso. Luís de Narbonne, esse príncipe e ela. Ó. Complicado. Aí a gente vai estudar o livro Depois das Voragens do Pecado. Cavaleiro de Lumière. E depois o Drama da Bretanha. É toda a mesma história. Aí tem um livro que não foi escrito pela Dona Ivone, que é chamado Leila, a Filha de Charles. É excelente. Agora, a filha de Charles está reencarnada. A Otília está reencarnada. A Dona Ivone foi a Ruth Carolina. Está desencarnada. O capitão da fé hoje é o doutor Roberto de Canalejas. Você vê bem lá na história na frente lá. O amigo do capitão de Narbonne, que era o príncipe de Guise, príncipe de Guise, esse está reencarnado também. Era amigo dele. Fez a mesma atrocidade que ele, mas aqui conta a história da família de La Chapelle. Quem? Ivone é filha de Charles. É a filha de Charles, o pai dela. Você vai entender lá no outro livro, lá na frente. Olha, de 1572 para hoje tem quantos anos? 100, 200, uns 400 anos aí. 400 e poucos anos, né? E ainda não se resolveu. Completamente não. Nem a do príncipe de Guise, que não é a história dele, nem a da Ruth Carolina, nem a da... Porque estão desencarnados também, mas vão reencarnar, né? Nem a da Otília. Está todo mundo em luta. Otília está reencarnada. E a rainha? Bichinha ruim essa rainha, né? Está reencarnada também. Tá. As duas, né? A rainha era terrível. Acho que era pior. Terrível. Duas cobrinhas, né? Daquela bem... E a rainha namorou com Ruth, mas ao mesmo tempo ela queria acabar com ela, queria acabar com ela.
Deu para entender, né? Eu tive que ler mesmo, ficou bem compreensível, né? Então vamos lá. Obrigado, Jesus, pela noite de estudos. Obrigado a Dona Ivone. Obrigado ao Roberto. Obrigado ao Charles, a todos vocês, ao Altivo e aos espíritos guias da nossa casa. Obrigado, Lourdinha. Que Deus abençoe vocês. Que Deus nos abençoe a todos. Que Deus abençoe o nosso amor, Lourdinha. O amor que vibra nesta casa. Em nome desse amor, em nome desses irmãos queridos, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrados os estudos da noite de hoje, em torno do livro Nas Voragens do Pecado. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.